agora é hora do nosso quadro Hora Marcada. Então, hoje a gente vai conversar aqui com você sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é um distúrbio hormonal muito comum, caracterizado aí pela presença de cistos, que são pequenas bolsas que contêm material líquido ou semissólido, que podem aí causar problemas simples, como irregularidade menstrual e acne, né, espinhas, até outros mais graves, como obesidade e infertilidade. Quem vai explicar melhor para a gente esse assunto é a ginecologista, a doutora Nayana Costa, que a gente convidou aqui para explicar, né, doutora Nayana? Primeiramente, obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, bom dia, e é muito importante a gente falar desse tema que é tão comum no nosso meio, né? Exatamente. Então... A gente viu um dado que diz aí que de 5% até 15% das mulheres em idade fértil, né, sofre com esse problema. A gente poderia começar explicando para o nosso telespectador o que é isso, né? O que é isso? É uma doença? É um problema? Como é que a gente pode classificar? Então, como você falou, é uma síndrome, né? Então, o próprio nome já diz, síndrome de ovários policísticos. Ela é causada por um distúrbio hormonal na mulher e esse distúrbio vai provocar uma série de sintomas e alterações na mulher. Não é apenas os cistos no ovário. Então, muita gente pensa que ter o cisto no ovário é suficiente para ter a síndrome de ovários policísticos, e não é. Então, ela gera geralmente irregularidade menstrual, alterações na pele como acnes aumentadas, aumento de pilificação em áreas em que geralmente a mulher não tem. Então, esse conjunto de sintomas e alterações de exames é que caracterizam a síndrome de ovários policísticos. Mas quem já tem o cisto, é mais fácil de desenvolver ou não tem nenhuma relação? Não tem relação. Tem mulher que tem os cistos e não tem a síndrome. E tem mulher que tem a síndrome e pode não ter os cistos. Então, a gente diagnostica por uma série de critérios. Então, assim a gente faz o diagnóstico. E o que causa essa síndrome, doutora? Ela pode ser por características genéticas, então ter familiares que têm a síndrome é um fator de risco, e fatores ambientais também. Ela está muito associada a alterações metabólicas, aumento de resistência insulínica, que pode levar a diabetes, a doenças cardiovasculares. Então, o estilo de vida que você leva, junto com alterações genéticas, é que levam ao diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Então, se você tem algum caso na família, já acende aquele sinal de alerta, né, exatamente. Doutora? E o que mais, né? A gente falou aí que pode gerar acne, mas quais são os outros sintomas que podem indicar que a pessoa está sofrendo com essa síndrome? O que leva a paciente ao consultório geralmente é a irregularidade menstrual. É uma paciente que passa 2, 3 meses sem menstruar. Esse é o principal sintoma que leva a paciente a procurar o consultório. E aí, associado a isso, tem as acnes e o aumento da pilificação. Geralmente, esses pelos mais grossos que podem aparecer nessa região do rosto, nas pernas, que geralmente não aparecem na mulher. Então, essa associação de sintomas que pode caracterizar melhor essa síndrome. Além das alterações hormonais, né, que tem as alterações de laboratório. E a paciente, às vezes, ela é já um sobrepeso ou obesa, porque tem alterações metabólicas também associadas. Então, tem muita gente que se queixa, né? Eu estou ganhando peso sem me alimentar muito, que pode ter, então, uma relação... Pode estar relacionada, já sim. é um outro sinal. Tem alguma relação também com idade? É comum a síndrome em pacientes mais jovens ou naquelas de idade mais avançada? Geralmente é diagnosticada já na adolescência, porque já é uma predisposição da própria paciente, né? Então, na adolescência já começa a apresentar esses sintomas e os diagnósticos são feitos principalmente na adolescência. Dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico mais tardio. Você falou que geralmente tem mulheres que passam até 3 meses sem menstruar por conta da síndrome, mas existe também aumento de fluxo por conta desses cistos ou não? Não é característico o aumento do fluxo, é mais a dificuldade para menstruar, porque aí vem outro sintoma que pode ser a infertilidade. Então, como ela não ovula, ela não está ovulando todo mês, ela tem uma dificuldade maior até para engravidar também. Como é feito o tratamento, doutora? É um tratamento fácil? Você consegue ficar curada de vez ou você só faz o controle dessa síndrome? É uma parte bem importante a ser discutida aqui, Shirley, porque a maioria das pacientes pensa que o tratamento é com anticoncepcional.
Na verdade, às vezes elas já chegam tomando anticoncepcional e a gente tem que deixar bem claro que o tratamento de primeira linha é a mudança de estilo de vida. É a alimentação saudável com redução de carboidratos, industrializados, gorduras, associada à atividade física. Na maioria das pacientes, isso é suficiente para ter um controle dessa síndrome. Algumas pacientes vão necessitar do anticoncepcional para controle do ciclo, ou uma medicação que ajude na resistência insulínica, ou para tratar essa disfunção metabólica, mas o principal tratamento é a mudança de estilo de vida. A síndrome também pode estar relacionada à infertilidade, doutora? Sim, ela está associada à infertilidade, porque ela é caracterizada por ciclos anovulatórios, ou seja, a mulher não ovula todo mês. E aí, se ela não ovula, não vai ter, o espermatozoide não vai encontrar o óvulo para fecundar. Então, ela é caracterizada por infertilidade também. Agora, doutora Nayana, a senhora falou num ponto bem importante. Você falou que tem muita gente que já chega ao consultório tomando por conta própria o anticoncepcional para regularizar esse ciclo. Essa questão da automedicação também, ela pode atrapalhar no tratamento correto da síndrome? Pode atrapalhar, porque o anticoncepcional ele não é suficiente para tratar. Como eu disse, a primeira linha é a mudança de estilo de vida. O anticoncepcional sozinho não vai ter efeito, ela precisa realmente dessa mudança e às vezes atrapalha o diagnóstico, porque ela regula ali o ciclo ali o e mascara o sintoma. Né? E não trata corretamente. E não trata corretamente no que a gente tem que agir, que é nessa mudança de estilo de vida. Existem casos que é necessário uma cirurgia para tratar ou não é cirúrgico? Muito raramente, geralmente não é cirúrgico. A gente não tira esses cistos ou não tem tratamento cirúrgico nesses casos. É mais alimentação, atividade física e medicações quando necessário. Agora, doutora, outro problema muito comum que mexe também com o ciclo das mulheres é a endometriose. Tem alguma relação às doenças? A pessoa pode apresentar os dois problemas? Como é que é? As duas doenças, elas estão relacionadas a esse estilo de vida. A endometriose também é uma doença inflamatória, em que um estilo de vida não saudável, digamos assim, com essa alimentação irregular, falta de atividade física, também causa aumento dos sintomas dessa dor tão importante da endometriose, que está tão falada ultimamente, né? Então, está relacionada de certa forma por causa disso, mas é outro mecanismo de fisiopatologia, digamos assim, a outra forma de manifestação. A síndrome também gera dor ou desconforto para a paciente? O ovário policístico geralmente não, ela é mais a irregularidade, a falta da menstruação com esses outros sintomas que eu relatei. A dor é mais importante na endometriose, de fato. Tá certo. Então, assim, para quem está ainda com alguns, identificou aqui durante nossa conversa alguns desses sintomas, a orientação é procurar o quanto antes um especialista, né, fazer o tratamento. Como você falou, é um tratamento relativamente simples, sim, quase nunca é cirúrgico, ao contrário da endometriose, que às vezes a gente sabe que complica para a necessidade de uma cirurgia. Então, a dica que você dá para quem está assistindo a gente e que identificou um ou outro sintoma. Isso, paciente que tem essa irregularidade menstrual, passa 2, 3 meses sem menstruar, muita acne na pele, pilificação alterada ou dificuldade até para engravidar, deve procurar o ginecologista para fazer a investigação e entender que não só para síndrome de ovários policísticos, mas para outras doenças como a endometriose, a mudança de estilo de vida é fundamental. Então é importante manter essa alimentação saudável e atividade física para tudo. A senhora falou até na ingestão de carboidratos, né? Sim, que às vezes você acha que não tem muita relação. Porque essa síndrome, ela dá aumento da resistência insulínica, então ela já é uma predisposição para desenvolver diabetes. Então a redução do carboidrato faz parte do tratamento dela. Tá certo. Então, com um tratamento correto, esse controle melhor, né, dos hábitos de vida, a pessoa já consegue recuperar, por exemplo, a questão da infertilidade, consegue ter um controle da acne também, é uma coisa que tem que ser tratado paralelo, né? É um tratamento em conjunto. É um tratamento em conjunto. Muitas pacientes, apenas com a mudança de estilo de vida, recuperam a fertilidade. A acne também reduz, mas às vezes é necessário as medicações associadas. O anticoncepcional entra, às vezes, para melhorar a acne. Mas a paciente que quer engravidar, por exemplo, não pode tomar anticoncepcional. Sim. Aí a gente vai lançar a mão de outras medicações. Então, é mudança de estilo de vida associado com medicações dependendo do perfil de cada paciente. Além disso, procurar um profissional, né? Que de repente, exatamente, se você estiver mascarando os sintomas por conta própria, tomando uma medicação, às vezes o tipo de anticoncepcional que você escolheu não é o apropriado para esse tipo de problema, né? Então tem que procurar um profissional, né, doutora? Tem que procurar.
Tá certo, doutora Nayana. A gente conversou aqui sobre essa síndrome de ovários policísticos que afeta aí uma faixa considerável de mulheres, né, doutora? Exatamente. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Tá certo, doutora Nayana aí dando dicas para você, viu? Nada de querer você mesmo se medicar, que você pode piorar ainda mais o problema, que tem até, de certa forma, um tratamento simples.